A Bíblia segundo o cientista. Gênesis capítulos 8 e 9. O arco-íris. Este é o canal A Bíblia segundo o cientista. Este é um canal no qual a gente tenta separar o que é ciência e religião, mostrar que é possível uma convivência pacífica entre ambas, e você aproveita para ver o que realmente está escrito na Bíblia. Vamos lá. Episódio de hoje, Gênesis capítulo 8 e 9, o arco-íris. Nosso programa de estudos de hoje: o barco que subiu uma montanha, problemas de arquitetura, os animais que escaparam do dilúvio para morrerem como sacrifícios, a lei sobre alimentação, a lei sobre homicídio e a explicação hebraica para o arco-íris. Bem, estamos aqui falando do final do dilúvio. Em Gênesis capítulo 8, dos versículos 1 a 3, nós temos o relato do final desse grande desastre, né, em que a primeira versão da humanidade é destruída. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. Então, depois de 150 dias, as águas que haviam enchido a terra, elas foram desaparecendo. E aí a arca, ela parou em um determinado local. Segundo Gênesis 8:4, a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Então aqui nós temos uma localização, uma posição do local onde a arca de Noé parou após o dilúvio. O Ararat é a montanha mais alta da Turquia. Aqui nós temos uma imagem dela. Então, supostamente, a arca de Noé teria parado neste local. A montanha Ararat, ela fica na região leste da Turquia, que é próxima das fronteiras com a Armênia e o Irã. Essa região, ela não está muito longe, tá, da Mesopotâmia. Na verdade, né, os rios Tigre e Eufrates, eles têm as suas nascentes também na Turquia. Então era uma região que ela fica próxima também dos povos da antiga Mesopotâmia. A questão é, como é que a arca foi parar nessa montanha? O Ararat tem mais de 5.000 metros de altitude. Mas como a gente viu no vídeo anterior, que se você não assistiu, você pode assistir também, que fala sobre o dilúvio universal, a altura das águas era de pouco menos de 7 metros. Então, segundo o próprio livro de Gênesis, as águas do dilúvio, a altura que elas alcançaram, não eram suficientes para poder cobrir o Monte Ararat. Então, como é que a arca foi parar lá em cima? Bem, continuando com o relato que está em Gênesis, ele fala que passaram-se alguns meses para as águas baixarem. Então, na verdade, a arca ela parou em cima da montanha, segundo o relato, mas abaixo, a água levou também algum tempo para desaparecer. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Lembrando que a arca tinha apenas uma janela. Devia ser um pouco complicado para você respirar nesse barco, que estava cheio de animais, sendo que ele tinha somente uma janela. Bem, nós fizemos alguns paralelos, quando contamos sobre o dilúvio, com a epopeia de Gilgamesh, um relato da Mesopotâmia, que tem várias versões e que chegou até nós a partir de tábuas de argila. Na epopeia de Gilgamesh, o barco de Utnapishtim, que nessa história foi o sobrevivente do dilúvio, também caiu em uma montanha. Na epopeia está escrito, a 14 léguas de distância, porém, surgiu uma montanha, e ali o barco encalhou.
Na montanha de Nizir, o barco ficou preso e não mais se moveu. Então, assim como a arca ficou no Monte Ararat, o barco de Utnapishtim também encalhou em uma montanha. Bem, após a arca estacionar, o Noé ele manda alguns batedores para ver se ele pode sair da arca. Em Gênesis 8, de 7 a 8, está escrito: E soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Então primeiro ele solta um corvo, depois ele solta uma pomba. Qual que é a ideia aqui, né? Então ele solta para ver se eles voltam, né? Então, porque se eles encontrarem a terra, daí eles não vão voltar. Aí, nós temos o seguinte, né? Em Gênesis 8 a 9. Nós temos o relato que a pomba não encontra lugar para pousar. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé. E voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu consigo na arca. E a pergunta é, mas espera aí, e o corvo? Então Noé mandou o corvo. Depois fala que ele mandou a pomba. A pomba inicialmente não encontrou um lugar e aí ela voltou para a arca. Não tinha onde ficar, volta para onde está mesmo. Mas e o corvo? O corvo sumiu? Bem, a gente supõe aqui que o corvo, ou o corvo morreu, ou o Noé não acreditou que o pombo tivesse, que o corvo tivesse encontrado terra. Mesmo que ele não tenha voltado aí, ele deve ter suposto. Se ele não voltou aqui é porque ele morreu, não porque ele encontrou terra. Então ele não pode não ter confiado no corvo e é por isso que ele mandou a pomba. Bem, como a pomba voltou da primeira vez, o Noé manda novamente. Está escrito: E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde. E eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então, na segunda vez, a pomba volta, mas ela traz uma folha de oliveira, mostrando que já tem alguma coisa que está fora da água. Então, esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Então, foram 14 dias que a pomba levou para encontrar um ninho. Então, da primeira vez que ela saiu até a última, que ela não retornou, 14 dias, 2 semanas para ela encontrar a terra seca, para poder pousar. Na epopeia de Gilgamesh também temos um paralelo com isso. O Utnapishtim também solta um corvo e uma pomba. Ele mesmo relata no poema: Na alvorada do 7º dia eu soltei uma pomba e deixei que se fosse. Ela voou para longe, mas não encontrando um lugar para pousar, retornou. Então soltei uma andorinha, que voou para longe, mas não encontrando um lugar para pousar, retornou. Então soltei um corvo. A ave viu que as águas haviam baixado. Ela comeu, voou de um lado para o outro, grasnou e não mais voltou para o barco. Na epopeia de Gilgamesh aqui é o contrário, porque o Utnapishtim ele solta a pomba primeiro e o corvo depois. E aí quem não volta mais no final é o corvo. Enquanto que na história do Noé, ele solta primeiro o corvo, que não volta, mas ele ignora isso e aí ele manda a pomba. Se nós observarmos, fizermos algumas contas aqui, baseadas nos números apresentados em Gênesis, o Noé ficou quase metade de um ano na arca. Segundo Gênesis 8, 13 a 14. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então observe o seguinte, nós no vídeo anterior, a gente viu que o dilúvio começa quando Noé tem 600 anos. E aí o dilúvio termina quando Moisés tem 601. Então nós temos aqui uma transição de um ano para o outro aqui, e observando a quantidade de meses que se passam aqui, foi quase um semestre que o Noé passou na arca, e aí ele até faz aniversário. Observe o seguinte aqui, nós não temos um calendário universal. O calendário utilizado aqui como referência
para os acontecimentos aqui é a própria idade de Noé. Quando se fala o ano aqui, é o ano da idade de Noé. Bem, nós temos os seguintes dados aqui, né, sobre o tempo do dilúvio. Foram 40 dias de chuva, mais 150 dias para as águas baixarem. Aí, depois que a terra está seca, Deus manda os tripulantes saírem e se multiplicarem. Em Gênesis 8, de 15 a 17, está escrito: Então falou Deus a Noé dizendo: Sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então aqui tem uma instrução de Deus para que eles se multipliquem, quer dizer, que vão ter que gerar descendentes. Isso, na verdade, é uma coisa necessária, porque ali tem uma família só, todo mundo morreu, tem um casal de cada animal impuro e 7 dos puros. Eles vão precisar realmente se reproduzir para que a sua espécie sobreviva. Então isso aqui é necessário, essa é a instrução realmente da multiplicação. E aí nós temos uma coisa assim meio estranha, né? Que os animais, né, eles que estavam na arca sobreviveram, né? Podem ter respirado aliviados, né? Depois que saíram, né? Estamos vivos, tal. E aí alguns encontram um fim inesperado após saírem, né? Em Gênesis 8, de 18 a 20, né, está escrito: Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres e seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme suas famílias, saiu para fora da arca. Aí legal, né? Então todo mundo que estava na arca ali saiu, né, para começar uma nova vida. Mas aí o que acontece? Está escrito: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E aí a gente supõe que o fato de haver 7 casais de animais limpos, né, ter mais animais limpos que os puros, é para poder usar alguns como sacrifício. Então ali diz que o Noé pegou de todo animal limpo e de toda ave limpa, ele ofereceu sacrifício. Então, coitados, animais sobreviveram ao dilúvio para depois morrerem como sacrifícios. O Utnapishtim, da epopeia de Gilgamesh, também oferece sacrifício. Ele mesmo relata no poema: Preparei um sacrifício e derramei vinho sobre o topo da montanha em oferenda aos deuses. Aí, depois do sacrifício oferecido por Noé, Deus promete não destruir mais a terra. Em Gênesis 8, de 21 a 22, está escrito: E o Senhor sentiu suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno e dia e noite não cessarão. Então aqui Deus faz uma promessa para o Noé: não vou mais destruir a terra por causa do homem, né? E ele fala que o homem também ele é mau desde criança. Então aqui ele tem um relato que a natureza do homem é maligna desde a sua origem. Mas mesmo assim ele não vai mais destruir, e que a terra não terá um fim. E é interessante de dizer isso aqui, né? Frisar que Deus fala que o homem é mau desde criança, né? Então no versículo 21 ele diz, né, a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Pegando, né, os termos originais, né, que não é a imaginação, é a inclinação, né? O coração do homem ele tende, ele se inclina a ser mau desde a infância. E aí Deus repete o que está em Gênesis 1, 28, né, no Gênesis 9, 1 a 2. E abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse: Frutificai e multiplicai-vos e encheis a terra.
E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Então Deus está renovando para Noé aquilo que ele tinha dito para Adão, né? Que o homem ele tem superioridade sobre os outros animais, que ele vai dominar os outros animais. Aí Deus estabelece regras de alimentação, algumas coisas que elas às vezes são ignoradas aqui, né? O pessoal às vezes se detém no Antigo Testamento para as instruções de alimentação que se encontram no relato de Moisés no deserto, no qual ele dá aos israelitas que estão ali migrando para a terra de Canaã instruções sobre o que eles podem e não podem comer. Mas Deus havia dado instruções antes para Noé. Em Gênesis 9, 3 a 4, Deus diz: tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então, a princípio, para Noé, Deus estabeleceu a seguinte regra: vocês podem comer tudo. Tá? Não tem restrição de alimentação, desde que vocês não comam com sangue. Então, essa era a regra. Você pode comer tudo, só tira o sangue. Isso é diferente da instrução que vai ser dada para Moisés e para o povo que sairá do Egito depois. Então, é interessante observar que entre esse momento aqui de Noé e depois o momento de Moisés no deserto, parece que ocorre uma restrição alimentar. Tá? Bem, Deus também passa uma instrução que tem a ver com a questão do sangue, mas nesse caso do sangue do homem. Né? Em Gênesis 9:6 está escrito: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, isso mais ou menos quer dizer que se um homem matar o outro, ele tem que ser morto. Isso é o que a gente chama de lei de talião. Esse é um princípio de reciprocidade, que é encontrado no Código de Hammurabi. Hammurabi é o rei babilônico que viveu entre cerca de 1810 e 1750 a.C. Na região da Mesopotâmia, na região onde acontecem esses eventos que o livro de Gênesis relata no seu início. É interessante observar que nós encontramos também essa mesma instrução. Né? Então, a pena para um homicídio é a morte. E aí Deus faz um pacto com Noé, em Gênesis 9, de 8 a 11, e falou Deus a Noé e seus filhos com ele, dizendo: e eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda alma vivente, e convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então, assim como havia uma aliança com Adão, agora Deus faz uma aliança com Noé. Então Deus estabelece uma aliança, ele está se reaproximando do homem através de Noé, e ele faz ali um acordo. No caso, a parte dele, na minha parte é a seguinte: eu prometo que não vou mais destruir a terra com dilúvio, nunca mais. E aí ele dá um sinal, para lembrar desse pacto. Um sinal que é descrito em Gênesis 9, de 12 a 15. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Então, segundo esse trecho aqui, o arco-íris, que aparece nos céus, num dia em que você tem chuva e sol ao mesmo tempo, ele é o sinal que Deus está lembrando. Olha, é o seguinte, esse aqui é o sinal do meu acordo, não esqueci que eu não vou mais trazer dilúvio sobre a terra. Então, como está chovendo, mas não se preocupe que não vai ter dilúvio.
Isso é o que o Gênesis fala. Né? A gente aqui tem o termo arco, né, a tradução de kashti, do hebraico original, a gente entende que ele está falando do arco-íris, nesse trecho aqui. Está falando de um arco, né, que aparece nas nuvens. Mas o que é realmente o arco-íris? Então, a explicação do arco-íris, ela vem dos estudos de Isaac Newton. Em 1672, Isaac Newton enviou para a revista Philosophical Transactions um artigo relatando os experimentos que ele realizava desde 1666 com a luz. Nós temos à esquerda uma pintura de J.A. Houston, que mostra um dos experimentos de Newton com um prisma, no qual ele separa a luz branca, em várias cores. Né? E aí esse fenômeno é o mesmo que acontece para a formação do arco-íris. Né? A luz solar, ela penetra nas gotas de água da chuva, e aí ela divide, né, a luz nessas várias faixas, e que nós enxergamos então o arco-íris. Então é a travessia da luz sobre as gotas de água, pelas gotas de água. Agora, você vai falar, então quer dizer que essa história não tem nada a ver, né, do arco-íris, que o arco-íris apareceu a partir depois do dilúvio aqui. Bem, vamos supor o seguinte, né, qual seria o motivo de dizer, né, que o arco-íris ele é um sinal de lembrança? Imagine Moisés explicando ótica para os hebreus no deserto. Né? Que ele pegasse como Newton e falasse, olha, então a luz, né, ela vai atravessar as gotas de água e aí ela vai se dividir, né, em várias, e isso vai formar aquele arco que nós vemos no céu. Não ia dar certo, possivelmente. Né? O pessoal que precisava de instruções para usar o banheiro no acampamento, né, não era um pessoal indicado para ter uma explicação precisa sobre isso. Eram imaturos. Então, era mais fácil o Moisés falar o seguinte, quando aquele negócio colorido aparecer no céu, podem ficar tranquilos, que não vai ter dilúvio. Né? E alguém até podia falar, mas nem tem água aqui, Moisés. Bem, então, o mito hebraico do arco-íris, envolvendo um acordo, ele é apresentado quando um acordo é feito. Então nós temos aqui, na verdade, assim, um simbolismo, né? um fenômeno natural que ele é usado para reforçar o fato de que um acordo foi feito entre o ser humano e a divindade. Para que ele realmente serve? Né? Para que esse relato serve, essa história serve? Serve para mostrar que Deus cumpre suas promessas. Então nós estamos aqui falando que, né, essa história está sendo contada originalmente, né, para os hebreus ali, né, que estão saindo do Egito rumo a Canaã, e ela está servindo para quê? Para mostrar, olha, Deus cumpre as promessas. Então vocês podem ver que o arco-íris sempre está ali, né, no dia de chuva com sol, e então vocês podem ver que Deus está lembrando do que ele prometeu. Então, a explicação mítica do arco-íris, ela é parte da busca do ser humano por respostas. Então, uma criança pega e fala, pai, que negócio é aquele ali, colorido ali no céu, hein? Aí o pai pode falar, sai daqui, né? Vai brincar, né? Não me incomoda, para de fazer pergunta, moleque chato. Mas as pessoas querem entender, né, o que acontece ao seu redor. O ser humano, ele está sempre se questionando, está procurando, né, por respostas. E o mito, ele é uma forma de responder a perguntas quando não há outro meio. Então agora é fácil, é muito simples, né, algum cientista chegar e falar, dar a explicação científica do arco-íris quando ela está disponível, mas quando ela não estava. Muito bem, a referência que nós utilizamos sobre o poema Gilgamesh vem da tradução da epopeia de Gilgamesh de Carlos Dalto de Oliveira.
Aqui você já pode ir, mas antes curta o vídeo e inscreva-se no canal. A gente sempre termina aqui dando as referências das fontes que nós usamos, como a Bíblia Sagrada, a versão Almeida Revista e Corrigida, das várias fontes que nós utilizamos aqui para saber os originais em hebraico, né, sobre especificamente, né, os trechos das palavras em hebraico utilizadas nos slides aqui. Elas vêm do livro Interlinear Hebraico e Português, do Eni Gilead, disponível no Clube de Autores. E o roteiro e defeitos especiais dessa apresentação são de autoria de FGSL. Obrigado por assistir, inscreva-se, curta o vídeo e continue assistindo.